a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma associativista e ávida defensora dos direitos dos estudantes. Nasceu há 26 anos na freguesia da Branca, em Albergaria à Velha, no distrito de Aveiro. Frequentou a Escola Básica da Branca, onde recebeu prémios de mérito escolar. Por ser boa aluna, sente que foi formatada para o curso de Medicina. Contudo, o gosto de pensar na área de forma mais holística levou-a a estudar Ciências da Nutrição na Universidade do Porto. Desde 2021 é presidente da Federação Académica do Porto e a primeira mulher a ser reconduzida no cargo, assumindo como prioridade a emancipação dos jovens neste terceiro mandato. Escreve semanalmente no Jornal de Notícias, tentando ser uma voz jovem a partir do Norte. Ana Gabriela Cabilhas, muito bem-vinda. Obrigada, Diana. Eu já tive a oportunidade de estar contigo em conversa no Nunca é Tarde, da RTP1, no Sociedade Civil, da RTP2. Agora fazemos o pleno e estamos na RTP3 e na Antena 3. E o que me ficou das outras conversas em que estive contigo é a tua vontade de dizer, de falar, de te alongares em argumentos com uma política profissional, diria já. De onde é que vem esta tua veia reivindicativa e esta vontade de dizer? Olha, vem acima de tudo pela experiência no associativismo e ao leme da Federação Académica do Porto. Há uma vontade de os jovens conseguirem ser ouvidos e de estarmos, porque já conquistámos esse espaço no lugar de decisão, e sinto que as expectativas dos jovens, tal como também as minhas, têm sido defraudadas e, portanto, há aqui uma vontade de ser essa voz, de ser reivindicativa e de dizer ao país e aos nossos decisores políticos o que é que os jovens esperam e o que é que está mal e o que precisa ser mudado. A tua veia associativista desenvolve-se durante o ensino superior. Antes disso, como é que era a Ana Gabriela Cabilhas? Uma pessoa... Já tem alguma raiz esta forma aguerrida de defender as tuas causas? Não tanto, ou seja, foi na transição para o ensino superior e na Academia do Porto. O próprio Porto é uma cidade, não é, invicta, que também é muito livre, e no fundo foi ao leme do associativismo que eu consegui ter uma consciência e um desenvolvimento mais profundo do meu envolvimento cívico e, portanto, a minha forma de estar e de participar. Não quer dizer que antes não fosse uma jovem que era também participativa, que estava interessada, mas de facto há aqui uma transição no associativismo estudantil e isso é. Mas tu chegas à faculdade e procuras logo a associação de estudantes, por exemplo? Como é que nasceu essa semente? Cresceu? Sim, muito condicionado pelo facto de eu ser estudante deslocado, ou seja, eu vim neste caso de Aveiro estudar para o Porto e como qualquer estudante deslocado há um conjunto de desafios na nossa integração e no fundo procurei a Associação de Estudantes e portanto toda a vivência e o espírito de pertença na faculdade porque queria, portanto, também ocupar os meus tempos e não ser apenas aquela dinâmica de ir às aulas e depois ir para casa e no fundo foi-me associando às atividades da associação e depois também perceber que os problemas que eu sentia, que os meus colegas sentiam nas aulas tinham que ter voz e tinham que ser representados. E aí começa a nascer o bichinho na Associação de Estudantes da Faculdade de Nutrição e depois até à FAP. E mais do que a vontade de participar, nasce uma vontade de presidir, de estar à frente. Eu acho que isso acaba por ser uma consequência natural, da forma como é muito dependente da forma como tu abraças e te dedicas aos projetos e portanto eu estou nos projetos de forma inteira e altamente comprometida e dedicada. O compromisso aqui é muito, muito, muito importante e é por isso que depois o bichinho acaba por crescer até à presidência da Associação de Estudantes. Sim. E depois ao leme da FAP, mas claro que aqui é uma componente de querer mudar o mundo e de sonhar que é também muito importante para um presidente e para um líder. Olha, Ana Gabriela, dizem-me as pessoas que te conhecem que tu não tens medo de meter o dedo na ferida. Onde é que é preciso meter o dedo na ferida? Bem, acima de tudo, tento ser crítica, mas de forma construtiva em todos os espaços onde eu tenho a oportunidade de utilizar a minha voz. Acima de tudo porque os estudantes da Academia do Porto me confiaram essa responsabilidade e eu sinto o peso dessa responsabilidade, não posso defraudar expectativas, não posso fazer com eles aquilo que eu sinto que muitas vezes fazem connosco lá fora, portanto fora da academia. E no fundo tento, por exemplo, intervenções nos dias da faculdade, da universidade, obviamente também com o Ministério, nos vários locais de decisão, pôr exatamente o dedo na ferida e denunciando aquilo que Mas está... onde exatamente é que tu sentes que é preciso meter o dedo na ferida neste momento em Portugal? O que é que te preocupa mais? Acima de tudo, a questão, por exemplo, da imigração dos jovens, diplomatas, talentosos, e é preciso pôr o dedo na ferida e evitar... Porquê é que não os conseguimos manter em Portugal? Nós temos
E isto é muito paradoxal, porque nós acreditamos na educação, eu acredito seguramente na educação, e no fundo há um investimento do país no desenvolvimento dos nossos jovens, há um investimento dos contribuintes na educação, temos uma experiência no ensino superior e uma formação de jovens qualificados, de jovens completos, mais do que profissionais, acima de tudo uma dimensão de formação do cidadão, boas pessoas informadas, e depois há um desperdício brutal da nossa geração, deste investimento na educação. São os outros países que estão a aproveitar os nossos jovens, aumentando até a sua competitividade, e portanto nós vamos ficando mais pequeninos, menos competitivos, e é triste ver os nossos colegas e vários jovens a emigrar por não conseguirem ter um salário digno, por não conseguirem ter habitação, e é preciso denunciar. Sim, este além de flagelo. denunciar, vês soluções à vista para travar esta imigração? Têm sido muito parcas, muito diminutas, muito pontuais, avulsas, e o que eu sinto é que não há uma estratégia, não há uma perspectiva de segurança e de longo prazo para os jovens cá em Portugal, e daí que muitos optem por ir lá para fora, porque se calhar vêem essa segurança ao nível dos salários, ao nível da habitação, e isso é angustiante, porque muitos dos jovens com quem eu falo, nós queremos ficar no nosso país, a contribuir para o nosso país, e porque também temos um horizonte, por exemplo, pensando nos nossos pais, e sabemos que a nossa sociedade em Portugal está profundamente envelhecida, e portanto é preciso equilibrar a balança, e nós não estamos a conseguir fazê-lo, muito pelo contrário, estamos a ser uma incubadora que exporta talento de forma gratuita. E tu própria já pensaste em emigrar? Não é uma questão que eu não coloco, não é? Porque como qualquer jovem, no fundo aquilo que eu quero é ser feliz, é conseguir ter um futuro, ser realizada. Claro que quero muito contribuir para o meu país, e tenho muito este pensamento olhando para os meus pais, portanto, no fundo para o país como um todo, mas eu também tenho que pensar em mim, e portanto o meu direito ao futuro não pode ficar hipotecado, e portanto não, acho que esta questão do horizonte de poder emigrar é muito ponderada por um qualquer jovem hoje em Portugal. E tens visto muitos amigos teus ou pessoas da tua esfera mais privada a fazê-lo, a emigrar? Sim, não apenas da minha esfera privada, mas eu tenho um contacto no terreno com muitos estudantes, que são também eles estudantes, são jovens, são uma geração, e antes até de terminarem o ensino superior, esta já é um horizonte que colocam em cima da mesa. Portanto, estando no terreno, estando na academia, vários estudantes, quando chegam ao último ano do curso, já demonstram uma ansiedade de como é que vão conseguir transitar para o mercado de trabalho, se vão estar dependentes de estágio, se vão conseguir ter um contrato de trabalho, e depois se vão conseguir, no fundo, ter casa, ou se vão ter que ficar resignados ao seu quarto de estudante, porque é muito isto que está a acontecer. Nós não temos uma reduzida disponibilidade de quartos para estudantes a preços acessíveis, mas também percebemos que muitos estudantes, quando terminam o seu curso, acabam por ficar condicionados e têm que estar no seu quarto, portanto, porque não têm condições de se conseguirem emancipar. Então o primeiro dedo na ferida seria a imigração jovem, que está associada à precariedade Sem dúvida. laboral em Portugal. Sim, e tudo isto é uma rede para a precariedade, para a própria não conseguirem ter direito à habitação, porque no fundo também estamos precários, os próprios brancos não desconfiam o crédito, por outro lado os baixos salários não permitem uma poupança, e no fundo estamos aqui numa espiral, porque o problema da habitação está muito associado aos baixos salários e também aos trabalhos instáveis. Sim. E precários. Nós estamos sempre a tirar esta frase cá para cima. Em Portugal paga-se mal, recebemos mal, os salários são baixos. Alguma vez vai deixar de ser assim? Eu tenho esperança que sim. Vamos ser sempre pagos com o sol, Eu tenho esperança. com o bom tempo, com o clima e com a comida? Acho que há uma consciência e uma dimensão cada vez mais nacional de uma visão para os jovens e o impacto que isto poderá e está a ter para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, os nossos pais não são indiferentes a estas questões. Temos é conseguir convocar mais vozes da sociedade civil para que olhem para o estado da juventude em Portugal e que percebam que muitos dos nossos desígnios não é simplesmente pela nossa geração e somente pela nossa geração. É uma visão para o país. E é através desta forma que temos que conseguir conquistar mais vozes da sociedade civil para se juntarem às causas dos Sim, jovens. e ainda antes desta questão da habitação jovem, de pessoas já licenciadas, mestradas, doutoradas, que não conseguem um espaço para viver, há a questão da habitação ou de alojamento para estudantes. Isto pode ser um entrave, isto é um entrave ao acesso ao ensino superior. É.
tendo dinheiro para a propina eventualmente, mas não tendo dinheiro para uma casa estando deslocado, como é que se estuda afinal? Não se compara as dimensões aos dias de hoje. Os quartos estão com preço médio, por exemplo, no caso do Porto, dos 425 euros mensais. Depois ainda somam as despesas para um estudante deslocado, água, luz, internet E livros, e tudo, propinas? material escolar, alimentação. Nós temos visto a forma como os estudantes são forçados a adaptar-se ao aumento do custo de vida. E o que é certo é que a falta de alojamento estudantil é a principal barreira no acesso e na frequência do ensino superior. E, portanto, é preciso acelerar a construção de residências. Isto não foi por falta de aviso. Os representantes dos estudantes já há muito tempo, desde 2018, que vimos alertando para o problema da falta de alojamento estudantil. Agora, não nos quiseram, se calhar, ouvir da forma como deveríamos ser ouvidos. O que é que não ouviram, Ana Gabriela? As reivindicações, porque, como eu estava a dizer, nós temos vindo a denunciar já desde 2018 e veio um Plano Nacional para o Alojamento Estudantil e ficou no vazio, e depois Mas não ouvir é não fazer nada. não fazer nada, assim, não ter uma consequência. O que é que nós depois conseguimos assistir? Fruto das reivindicações dos estudantes, quando vem o PRR, aí sim foi possível canalizar investimento para este tal plano de alojamento estudantil que tinha sido altamente anunciado, e portanto temos promessas atrás de promessas, mas ainda assim não conseguimos para já ver resultados no terreno. No fundo, há morosidade na construção, e mais do que isso, ao longo destes anos, as próprias instituições de ensino superior, quando nós dizíamos e estávamos a denunciar o problema, no fundo não identificaram como área estratégica a importância de direcionar os esforços para a ação social e concretamente aí para a construção de residências. E vemos agora o flagelo, nós estamos a celebrar e celebrou-se o número de estudantes colocados no ensino superior, e o que é preciso agora perceber-se e acompanhar é destes estudantes colocados, quantos é que efetivamente conseguem se matricular e quantos é que ponderam ou podem mesmo chegar a desistir. E, portanto, este O que é que acompanhamento. nos têm dito os números nos últimos Os anos? números, olha, por exemplo, o ano passado houve cerca de 10% dos estudantes que não se chegaram a matricular, e daquilo que é também o terreno, porque depois o risco, ou melhor, o abandono escolar ser medido é muito, muito difícil, porque depois os estudantes acabam por abandonar e perde-se o rasto, mas a nossa experiência do terreno diz-nos precisamente isso, porque diariamente chegam-nos pedidos de apoio e denúncias de problemas por parte dos estudantes. Por exemplo, ao dia de hoje ainda temos estudantes que estão a ir e vir todos os dias, fazendo longas horas de viagem entre as diferentes cidades. Estou a falar de 3, 4 horas de viagem por dia. É muito estressante, é muito desgastante e tem um impacto direto no rendimento académico dos estudantes. Portanto, o terreno mostra-nos que este é um flagelo e que os estudantes, por exemplo, fazem já as contas. Um pai ou uma mãe tem que despender este valor na habitação, mas depois também tem o valor do crédito à habitação. Há famílias com estudantes a frequentar o ensino superior que têm despesas superiores a 1.000 euros mensais só com habitação. E que programas de sucesso existem a nível do alojamento estudantil? O Porto, por exemplo, tem o programa Aconchego, Sim, não sim. é? Em que estudantes e séniores partilham uma Sou casa. suspeita para falar. Funciona? Este Sim. modelo deve ser replicado? Eu acho que sim, é um modelo primeiro de contacto e de solidariedade entre gerações, e conseguimos, no fundo, dar resposta a dois problemas: a solidão da pessoa idosa e, por outro lado, o custo de frequência relativamente ao ensino superior associado às despesas com alojamento. E, no fundo, é uma partilha de casa entre um sénior e um jovem estudante, e há aqui experiências muito bonitas fruto deste programa. E que outros projetos conheces que devemos olhar como um exemplo? Eu sou suspeita, mas nós temos um projeto também da FAP em que, no fundo, quisemos trilhar caminho e mostrar que somos parte da solução, e que se os estudantes conseguem dar resposta ao problema do alojamento estudantil, porque é que o governo e porque é que as instituições de ensino superior não o conseguem fazer? E, no fundo, desafiámos a Câmara Municipal do Porto a ceder-nos um edifício e, no fundo, no espaço de um ano conseguimos reabilitar, requalificar e remodelar um antigo lar de idosos na Baixa do Porto, e é agora já uma residência para estudantes de portas abertas, sem qualquer tipo de fundo comunitário. Estas parcerias são fáceis de fazer entre organismos públicos, câmaras municipais, neste caso mencionaste a Câmara do Porto e as associações estudantis? Nós no Porto temos uma boa relação com a Câmara Municipal do Porto. Há, acima de tudo, um reconhecimento do trabalho da Federação ao longo do tempo, e por isso deram-nos este voto de confiança. Por exemplo, contrariamente quando tentámos fazer a submissão do projeto ao PRR e numa tentativa de obter fundos comunitários para este projeto, aí já nos foi vedado. E, portanto, eu aí considero que não houve, se calhar, valorização da participação jovem, nem o envolvimento dos jovens no PRR e na construção do país. Por isso, a questão com a Câmara do Porto
é um bom E Ana exemplo. Gabriela, o que é que o governo devia estar a fazer que não está a fazer? Acelerar completamente a execução do PRR e dar-nos respostas às muitas questões que nós temos. No fundo, de escrutínio, por exemplo, ao nível dos apoios sociais e dos complementos de alojamentos que são dados aos estudantes, porque nós precisamos de perceber se as medidas têm impacto e qual é que é esse impacto. Isto porque, por exemplo, nós temos muitos estudantes que estão no mercado de arrendamento paralelo e, portanto, como não têm um contrato nem têm um recibo, não conseguem justificar a despesa com o complemento de alojamento. Mas, por exemplo, há uma bolsa de imóveis público, onde também houve as instituições de ensino superior quase que foram forçadas também a ter que dar património seu, e nós não sabemos o que está a acontecer àquele património, se foi ou não convertido, por exemplo, em contratos de arrendamento acessível. Portanto, há aqui... E porquê é que o governo não está a conseguir? Incapacidade, ineficiência, incompetência ou impotência? Eu acho que é um misto de todas as coisas, mas há muita burocracia associada e, no fundo, acho que houve aqui também uma falha no planeamento, e por isso agora há um conjunto e um volume enorme de projetos para concretizar, e há também aqui uma responsabilidade das próprias instituições de ensino superior, acho que aqui partilhada, quer por parte do governo, mas no caso do alojamento estudantil, também por parte das universidades e dos politécnicos, que têm que acelerar também os seus projetos internos e estarem efetivamente comprometidos com a resolução deste Então, problema. enquanto esperamos pelo governo, qual é que podia ser a solução? Cristiano Ronaldo comprava várias casas devolutas, abandonadas, Olha, e depois tornava-as alojamentos estudantis? eu acho que devia ter sido replicar modelos como, por exemplo, o nosso, em que nós tomamos parte também da gestão, e há aqui muitos bons exemplos, mas de facto não há uma solução agora milagrosa para conseguir pôr mais camas. Agora, eu estou preocupada é que as que estão prometidas que sejam concretizadas. E é aí que eu tenho receio da forma como nós vemos a morosidade de todos os processos. E, portanto, no meio de tantas promessas, portanto, todos os anúncios que são feitos, o que nós pedimos, pelo menos para já, é que consigam concretizar as residências que estão prometidas. E depois, os apoios sociais. Tem que ser uma resposta agora curta, concentrada, e importa para isso, como eu te estava a dizer, de facto perceber o impacto das medidas que são anunciadas e do valor dos apoios sociais. Acho que é aqui uma diferença que pode ser feita. Olha, em relação à qualidade do ensino em Portugal, temos ouvido dizer que é bom. Consideras que o ensino em Portugal é bom? Sim, a qualidade do ensino é boa. Agora, eu também não tenho, como te estava a dizer, medo de colocar o dedo na ferida, e o que eu sinto é que na academia ainda é muito resistente à mudança, muito imobilista, e eu acho que há ainda uma margem de progressão. Aliás, devíamos ter tirado as oportunidades da pandemia, por exemplo, em relação aos métodos de ensino, de avaliação. Ainda tens um ensino muito tradicional, um típico professor, no fundo, com um modelo expositivo, passivo, pouco inovador, com pouca interação, e há aqui uma grande margem de progressão ao nível dos modelos e os métodos de ensino. E o ensino está ajustado às necessidades do mercado de trabalho português? Eu acho que nessa vertente a academia vai dialogando com o tecido empresarial, mas também, por exemplo, dando resposta às necessidades ao nível da própria investigação. Agora, o que é certo é que também temos um problema no nosso país, muitas vezes, não é, de empregos sem pessoas e pessoas sem empregos. E aqui há que trabalhar este ajustamento, mas que também começa numa transição antes, portanto, no ensino secundário, depois para o ensino superior, e aí sim depois para o mercado de trabalho. Agora, conjugando todas estas dimensões, é preciso haver um pensamento para o país, ou seja, não propriamente cada instituição, ou seja, cada universidade ou politécnico estar interessada em abrir mais vagas naquele curso, ou replicarem até, que é o que acontece hoje muitas vezes. Tu vês várias universidades e politécnicos com os mesmos cursos, com os mesmos planos, e no fundo acabam por se mimetizar em vez de apostarem numa diferenciação. E isto tem um desígnio maior, que é o pensamento e o desígnio estratégico para o país, e onde é que o país precisa de se capacitar em áreas melhores, por exemplo, desde logo aproveitando o mar, ou até numa dimensão mais da modernização da nossa agricultura. Há aqui setores estratégicos que se calhar mereciam aqui outra atenção por parte das nossas instituições. E por esta altura, os ouvintes da minha geração e os espectadores da RTP3 já perceberam aquela minha questão inicial sobre a capacidade argumentativa. Ana Gabriela, porquê é que o associativismo é tantas vezes uma ponte para a atividade política, partidária ou não? É uma espécie de escola? É uma escola de vida, uma escola de cidadania, em que se fomenta a participação cívica e o envolvimento cívico, e no fundo tu acabas por ter que estar num conjunto, tens que lidar com um conjunto de instituições, de organizações, mas acima de tudo, isto é uma nobre função de representar
o outro. E, portanto, nós temos que defender os interesses legítimos dos estudantes e, no fundo, tens que desenvolver um conjunto de competências e tens que ter um conjunto de atributos para, de facto, Sim, corresponder a mas esta por falar exigência. em competências, são as competências necessárias são as mesmas, atrai o mesmo perfil de pessoas, o associativismo e a atividade política? Eu acho que acabam por muitas vezes estarem associadas, agora não necessariamente, e numa fase inicial, olha, por exemplo, nas associações de estudantes podem ingressar estudantes com interesse numa área científica, numa área mais de voluntariado ou de social, na área desportiva. Portanto, as associações de estudantes depois também acabaram por ter aqui um leque de campos de atuação que fomentam o quê? O sentido de pertença à academia, o sentido de ligação às instituições de ensino, mas acima de tudo tens uma dimensão de responsabilidade cívica, como eu te estava a dizer, de representar o outro, e portanto esta dimensão acaba por te acompanhar e depois pode-se, esperemos que sim, também projetar pessoas envolvidas na sociedade depois de poderem sair, quando saírem do E tu ensino gostavas superior. de representar o outro no Parlamento português, por exemplo? Eu acho que eu não faço portas, porque esta é uma forma, acima de tudo, de estares Sim. na vida. E, portanto, esta representação do outro, este exercício de empatia para com o outro, a nossa democracia precisa de pessoas comprometidas pelo bem comum, a olhar para o outro. E, portanto, acho que isto não é uma dimensão que se fecha no associativismo estudantil, e estou certa que isso faz parte de mim, portanto, não há forma de que isto se possa Sim, dispersar. mas para estar no Parlamento tens de estar associado a um partido e tu nunca te filiaste em nenhum partido. És a partidária? Nunca Não. te convenceram as Jotas? Nunca me filiei e lá está muito associado este despertar desta consciência mais profunda, até sobre o nosso sistema político, acompanha-me no associativismo estudantil. Agora, ao leme da FAP, creio que, e é aquilo que eu acredito, tem que ter uma matriz de independência e, portanto, nesse sentido não faz sentido enquanto estou ao leme da FAP. Porquê é que sentes que há uma descrença no sistema partidário, nos partidos políticos, nas Jotas também, especialmente por parte dos mais jovens? Acima de tudo, acho que não se tem conseguido afirmar ou falar para os jovens e, acima de tudo, muitas vezes entramos numa ótica de muito confronto entre partidos, e aquilo que os jovens querem e o que esperam é que os partidos apresentem soluções e medidas que resolvam efetivamente o problema das pessoas, que melhorem as suas condições de vida, e não num constante confronto de uns com os outros que depois pouco dizem às pessoas. E, portanto, isso às vezes vê-se até nos debates. Eu acho que isso é também uma forma que justifica o facto de haver este afastamento maior. E essa luta de galos, esse clubismo, acontece menos no associativismo? Sim, acho que relativamente a essa, claro que pode haver sempre divergências, isso faz parte do processo. Agora, por exemplo, algo que a FAP me ensina e me ensinou sempre muito: nós somos uma federação que no fundo agrega ensino superior, quer universitário, quer politécnico, quer público, quer privado, e portanto tudo está com base e tudo acontece com base num diálogo, numa cooperação e no fundo medir as sensibilidades e perceber também o que é que o outro considera, e portanto isso também é uma valência muito importante e é algo que devia existir mais. Portanto, um diálogo entre as pessoas, e mesmo com visões diferentes, há pontos, e principalmente perante desígnios bem maiores devia haver esta disponibilidade de pontos, de diálogo, de contacto em prol de um bem maior. Sim, e também no associativismo há déficit de mulheres? Senti muito mais este déficit quando entrei para a Associação de Estudantes. Agora, por exemplo, aos dias de hoje, nas associações de estudantes que são federadas na FAP, mais de metade são presididas por mulheres, e portanto acho que isso também reflete uma mudança geracional e também algum progresso social. Agora, claro que há muito trabalho ainda a fazer, e no fundo o que eu procurei enquanto presidente da FAP foi dar também lugar e espaço a que outras mulheres pudessem também desenvolver. Claro, também olhando sempre às competências, ao valor, ao compromisso para com a nossa academia, mas creio que as coisas estão a mudar. Na política não estão a mudar assim tanto, há de facto déficit de mulheres. Porquê é que achas que é assim? Não são escolhidas, são preteridas, não são valorizadas ou não participam simplesmente? As mulheres participam. Eu tenho um exemplo disso na Academia do Porto, como te estava a dizer. A grande parte das mulheres que estão à frente das associações de estudantes são mulheres que se envolvem, que têm um projeto, que têm ideias, que conseguem mobilizar pessoas à sua volta. Pode haver aqui um gap geracional. Eu vejo, por exemplo, fazendo o paralelismo com
com a academia. Se formos ver o número de mulheres que são reitoras ou o número de mulheres que são presidentes de institutos politécnicos, há aqui ainda muito a aprender com o associativismo estudantil e com as gerações mais jovens. E no fundo, acho que acabam por estar afastadas, se calhar, das redes, ou como não há tantas mulheres, por exemplo, eu acho que esta sensibilidade é também maior quando a liderança é feminina. Eu senti muito isso na FAP, não é? De dar lugar a outras mulheres. Agora é um progresso e há muito trabalho ainda a fazer, seja ao nível da presença, da participação, mas outra questão que também me preocupa muito ao nível da remuneração salarial, ou seja, se não trabalharmos com as jovens que estão no ensino secundário, se não quebrarmos ideias pré-concebidas, vão-se perpetuar aqui desigualdades também salariais em função de uma escolha de um determinado curso ou de uma área de formação. E ainda vemos muito isso, e as estatísticas demonstram, não é, da diferença salarial entre homens e mulheres, e depois também à medida em que vão subindo nos cargos de decisão. E porquê é que tu, Ana Gabriela Cabilhas, decidiste concorrer a um terceiro mandato? Sei que normalmente os estudantes fazem um, quiçá dois. Como é que concilias também com o teu estudo? Porque estás a frequentar um mestrado em Ciências do Consumo. Em relação à conciliação, nem sempre é fácil, porque no fundo ser presidente da FAP é ser presente 24 horas por dia, porque os problemas dos estudantes não têm hora marcada, eu tenho que estar disponível sempre. Mas no fundo reconheço muito e admiro muito outros colegas que, tal como eu, de forma anónima, acabam por despender do seu tempo, muitas vezes da família, de relações, do próprio percurso académico, porque eu estou na fase da tese e vou fazendo faseada à medida que vou conseguindo, porque de facto ser presidente da FAP é muito, muito imersivo. E por isso tem que se fazer aqui um equilíbrio que nem sempre é fácil. E olha, tu defendes que grandes saltos sociais no século XX foram protagonizados a partir dos movimentos estudantis. Tais como? E quais é que são os próximos saltos? Olha, por exemplo, desde logo com a crise académica, não é? E no fundo foram os estudantes que pediram a palavra para denunciar o estado a que as coisas estavam a chegar, e portanto isto é uma forma de muito expressar a luta pela liberdade, por mais progresso, por mais justiça social, e no fundo este é o exemplo e é uma herança que nós temos e um legado que temos que continuar a honrar. Mas isso vê-se também, por exemplo, em 2014 na Praça Meidin, portanto foram também estudantes que se pronunciaram e que saíram às ruas contra o regime corrupto pró-russo, e portanto os estudantes são acima de tudo jovens e representam uma geração, e é muito nisto que eu acredito, e lá está esta vontade de mudar e de inspirar, de dar o salto para novos padrões de dignidade. E quais serão então os próximos saltos? Os meus? Estão aguardados, que não, nós queremos que aconteçam através dos movimentos estudantis. Claro que sim. Estamos num país que precisa muito aqui de alguma revolução, diria. Claro que sim. Acima de tudo, saltos de valorização dos empregos de jovens, como falámos, do direito à habitação, o facto das pessoas conseguirem formar a sua família, algo que está tão dependente quer do emprego, quer do acesso à habitação. É muito difícil conseguir hoje constituir família, e depois também uma luta que é geracional, que é a causa climática, e portanto todos reconhecemos que não há planeta B, mas que tem sido tudo também tem ficado muito na parte dos discursos, e depois a defesa da democracia. Portanto quero acima de tudo que esta dimensão de participação, de compromisso e de envolvimento cívico, estou certa que se valorizássemos mais a participação dos jovens através do associativismo estudantil, esta forma de estar, seríamos um país melhor, uma comunidade mais forte, e isso faz falta ao país. E porquê é que a luta pelo clima tem sido levada a cabo pelos movimentos estudantis? Tens acompanhado com orgulho o que tem sido feito? Vamos acompanhando e, acima de tudo, aliás, os episódios também que fomos vivendo, quando se corre muita tinta, acho que nós temos que conseguir separar, porque eu acredito muito mais no lado em que nos apresentamos da parte da solução, de conseguir construir argumentos, de conseguir ter projetos que possam te inspirar. Agora percebo porque há aqui uma falta de compromisso político, não há honrar da palavra, não há honrar dos compromissos. Isto preocupa-me porquê? Porque leva depois a um confronto de gerações, as pessoas ficam mais irritadas e no fundo tenho receio que possamos perder adeptos da causa climática, e isso é que não pode acontecer. Portanto temos que estar muito mais no diálogo, no compromisso, se calhar mais do que na parte da gritaria ou do insulto ou de portanto invadir espaços públicos, e no fundo tem que haver aqui este equilíbrio. E portanto valorizo muito o exemplo dos jovens que fizeram a denúncia dos vários estados e portanto que foram até a Europa, e que para mim é um bom exemplo. E como é que sentes que a outra gerações aliás, que estão cá há mais tempo, estão a lidar com este
com este movimento estudantil cheio de cores a serem espalhadas literalmente contra pessoas. Acima de tudo, não estão a conseguir perceber. E acho que há uma dimensão aqui de falha e de falta de compromisso, como eu estava a dizer, de falta de honrar a palavra. Ou seja, tudo tem aqui uma base e está identificado. Agora cabe-nos, lá está, num diálogo entre gerações, em compromissos que são partilhados, conseguirmos chegar às metas e, acima de tudo, que as próximas gerações tenham direito ao futuro, tal como a nossa tem que ter. E, no fundo, as gerações anteriores foram descurando este flagelo. Apesar de não estares filiada em nenhum partido, como eu disse, integraste recentemente o desafio de estares no Conselho Estratégico Nacional do PSD e coordenas a área de longevidade e bem-estar. E isto não te mete medo de ficar associada a um partido, não vai atrasar em nada aquilo que queres fazer? Não. Primeiro porque os partidos, acima de tudo, acho que isto é muito importante. Os partidos são essenciais à democracia. Sem partidos não conhecemos outra forma. E depois porque se criticamos que os partidos muitas vezes estão fechados sobre eles próprios, que não estão abertos à sociedade civil, que não estão abertos aos cidadãos, no momento em que me lançam um repto e um desafio, no fundo uma pessoa que não é filiada, creio que não seria a postura mais correta negar. Da mesma forma que, se falamos que os partidos também não consideram os jovens, no fundo eu fui desafiada para, enquanto jovem, coordenar uma área. Portanto, no fundo, acho que isto não interfere e, aliás, acho que é de valorizar esta participação junto dos partidos. Agora, desde que o desígnio da independência, foi aquilo que eu falei, porque eu não consigo despir o traje de presidente da FAP ao final do dia, e não deixo de ser presidente da FAP. Tem que haver esta que é assim que eu assumo estas funções de independência. Agora, estar a colaborar com as minhas ideias, com o meu pensamento, com a minha reflexão crítica, é completamente diferente de estar militada, em que tenho que seguir as regras do partido, os seus estatutos, a disciplina. São coisas diferentes. E, portanto, é uma área a da longevidade que eu tenho vindo também a despertar algum interesse, e que, se olharmos para os jovens e para a pessoa idosa, há até mais pontos que os unem, porque ambos são sujeitos a formas de discriminação em função da idade, o idadismo. Portanto, sim. E o que é que há a dizer sobre esta área em Portugal, da longevidade e bem-estar? É uma área de futuro, porque nós temos a nossa população a envelhecer e o que nós queremos é que as pessoas vivam mais tempo, mas que vivam com qualidade, com bem-estar. E, no fundo, há aqui grandes desafios ao nível do bem-estar e da qualidade de vida, onde passa por diferentes áreas da saúde, mas também um processo de transição para a reforma das pessoas, mas também um encontro de gerações, esta sustentabilidade entre gerações, porque, no fundo, vamos tendo uma população cada vez mais envelhecida, que está sozinha, e, no fundo, temos que olhar para este equilíbrio demográfico, e por isso esta é uma área multissetorial que junta diferentes áreas e que, acima de tudo, tem uma abordagem ao longo do ciclo de vida da pessoa. E olha para essa questão que mencionaste bem, a solidão, que é também um flagelo em Portugal, especialmente as pessoas mais velhas. Sim, as pessoas idosas, aliás, um em cada 4, se a memória não me falha, vive sozinho. Os idosos estão isolados e nós beneficiamos mais todos se as gerações que vivem ao mesmo tempo e que são contemporâneas conseguirem falar, conseguirem ter também um espaço de encontro comum. Estávamos a falar há pouco do programa Aconchego. Há desafios habitacionais, há desafios até de participação social, de inclusão digital, de participação cívica, em que as pessoas, à medida que vão evoluindo na sua idade, não podem deixar de participar, de estarem envolvidas. A sociedade ganha todos se tivermos pessoas mais idosas, mais participativas, mais incluídas, e lá está. Eu acredito muito neste diálogo e nesta solidariedade e sustentabilidade entre gerações. E esta pasta é também uma forma de pôr em prática os teus conhecimentos a nível académico. Sim. Ainda não falámos aqui da nutrição e das ciências do consumo. É uma área que pretendes tê-la no futuro, trabalhar nesta área? Sim, no fundo, porque eu também descobri ao longo do curso que, se calhar, a parte mais tradicional da nutrição clínica, ou até a parte da nutrição desportiva, que também agora é muito emergente, se calhar não correspondiam tanto aos meus interesses, e por isso gosto de trabalhar uma perspectiva até mais holística e, acima de tudo, que olha para as populações. E a área das ciências do consumo é uma área muito interessante, porque, no fundo, pretendo estudar quais são os determinantes do consumo das pessoas, estudar até a relação entre aquilo que é a nossa saúde, mas também a saúde do planeta, porque o nosso padrão de consumo alimentar
tem muito impacto naquilo que é a sustentabilidade e o impacto no meio ambiente, e portanto é outro grande desafio que temos que dar resposta também relacionando com a própria crise climática, que olha para as tendências de consumo, que também foca, por exemplo, na área do desenvolvimento de novos produtos, ou seja, junta aqui diferentes dimensões que já estão menos tradicionais, porque se calhar as pessoas estão mais habituadas a reconhecer a parte da nutrição clínica, mas o nutricionista pode trabalhar na alimentação coletiva, pode trabalhar nas autarquias, pode trabalhar ao nível da saúde pública, pode fazer parte de uma Direção-Geral do Consumidor, da ASAI, portanto há várias áreas de atuação. Sim, e jovens com dificuldades financeiras conseguem ter dinheiro para fazer uma alimentação saudável? Isto é uma prioridade? Devia ser uma prioridade. Há um olhar mais atento no nosso país, ao nível até de políticas públicas, e de conseguirmos seguir precisamente essas pessoas que estão em insegurança alimentar, que não têm disponibilidade para aceder a alimentos do ponto de vista da qualidade nutricional. E depois este é algo muito importante e que deve ser focado, até porque estas pessoas que estão em risco de insegurança alimentar podem muitas vezes vir a desenvolver, por exemplo, a obesidade, e têm que ter um aporte energético mais concentrado, a baixo custo, e no fundo isto é perpetuar desigualdades, e não podemos descurar isto, por exemplo, até dos próprios desafios climáticos, porque eventos climáticos extremos levam a seca, levam a outro tipo de impacto na própria agricultura. Isto vai levar a uma menor disponibilidade alimentar, portanto é preciso conseguir conciliar todas estas vertentes. Tu vais de Aveiro para o Porto e hoje corroboras o que dizia a Agostina Bessa Luís, de que o Porto não é um lugar, é um sentimento. É verdade, esse sentimento mesmo conta de mim. E no fundo, no Porto eu encontrei, é uma cidade mágica, mas no fundo todo o dinamismo, as pessoas, as organizações, a quantidade de experiências, e no fundo eu sinto que no Porto eu posso exteriorizar a minha identidade, a minha personalidade. No fundo é uma cidade que me incentiva, que me estimula, e lá está, é muito um porto de encontro comigo mesma, de encontro com os outros, e um porto seguro. E claro que vou ter sempre o meu olhar de estudante, porque a transição para o ensino superior marcou-me muito, é das etapas mais importantes da minha vida, e por isso eu olho sempre para o Porto com muito carinho e gosto de estar no Porto com este olhar de estudante também. E o Porto, com esta Federação Académica, é para jovens, e Portugal, Ana Gabriela, é para jovens? Podia ser mais precisamente por todo aquilo que já vimos falando, e portanto espero que o nosso país consiga atrair e conseguir fixar cada vez mais jovens, e portanto possamos mudar este rumo e portanto trazer também mais esperança aos jovens, porque nós precisamos disso, não é? A nossa saúde mental precisa, não é? Porque são tantos desafios que sinto que depois também acaba por haver mais competitividade entre a nossa geração, porque os lugares são menos, os lugares bons são menos, e tudo isto afeta a nossa qualidade. Em 2024 termina o teu terceiro mandato. Que marca gostavas de deixar e para onde é que apontas o teu futuro? Olha, apontar o futuro é difícil, se bem que eu acredito que devemos ter sempre um rumo. Eu acho que esta dimensão de participação, como eu disse, nunca vai sair. Agora, se me perguntassem há 5 anos onde é que eu estaria, eu não saberia responder. Portanto, o que me vai continuar a acompanhar é de facto o meu compromisso, o meu esforço e o meu trabalho de dedicação. Acho que isso é muito importante. O legado que pretendo deixar é que os estudantes e as associações de estudantes que me elegeram, que estejam satisfeitas com o trabalho que eu fiz, e que tenha conseguido elevar mais alto a voz dos estudantes e a voz dos jovens, e que sejamos reconhecidos no país. E portanto aquela imagem de que os jovens não participam, que estão apáticos, nós deitamos abaixo essa ideia todos os dias, e o país precisa de saber isso. Quando era pequena, dividia o tempo entre o balé e a ajuda que dava aos pais num pequeno comércio de vestuário. Quem a conhece diz que é muito dedicada e trabalhadora, encara a FAP como uma missão e faz-nos vestir a camisola. Não tem medo de meter o dedo na ferida, e isso vê-se nos discursos que faz na universidade e noutros palcos, sempre que pode. Neste momento, frequenta o mestrado em Ciências do Consumo, e desde que entrou no ensino superior que está ligada ao associativismo estudantil, chegando mesmo a presidir a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto. Fez parte do Conselho Pedagógico e do Conselho Executivo e representou estudantes no Conselho Geral da Universidade do Porto até março de 2023. Integra o Conselho Nacional de Educação, um órgão independente com funções consultivas em matéria de política educativa, e recentemente aceitou o desafio de integrar o Conselho Estratégico Nacional do PSD, sendo a integrante mais jovem. Apesar de não ser filiada em nenhum partido, considera que não existe democracia sem partidos, e por isso defende que devemos estar
disponíveis para contribuir com ideias para melhorar a condição de vida do país. Nós cá estaremos para ver e ouvir a sempre aguerrida Ana Gabriela Cabilhas, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Ana Gabriela, obrigada. E já está. O que vamos fazer?